Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida nesse dia, ok? Estamos juntos, vamos ler um pouquinho da palavra do Senhor, meditar na palavra, ouvir aquilo que Deus tem para dizer para todos nós. Vamos fazer isso na certeza de que Deus está interessado naquilo que temos a dizer. Eu creio, você crê também? Então vamos lá. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 5, no verso 20, nós vemos assim: e foram ajudados contra os seus inimigos, porque clamaram ao Senhor na peleja, e lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Esse é um detalhe muito importante, muito especial. O povo de Deus está cercado por um grande inimigo, a peleja estava em redor, ameaças de todos os lados, e eles se viram numa situação inferiorizados, diante do inimigo, mas eles se viram também na certeza de que eles tinham a quem recorrer. Esse é um detalhe muito importante. Quando nós estamos vivendo situações complicadas, problemas os mais variados, nós somos todos os dias assolados, ameaçados, e nós precisamos então de uma saída, nós precisamos de um recurso. E nós que cremos no Senhor sabemos que o nosso refúgio verdadeiro está em Deus. É por isso que nós oramos todos os dias, em quaisquer situações, não só quando estamos ameaçados, quando estamos sendo perseguidos, mas constantemente nós nos mantemos em comunhão com Deus através da oração, porque é nele e dele que vêm as respostas que nós procuramos no dia a dia. Então lá o povo de Deus também fez isso, cercados de inimigos, o que fizeram? Clamaram ao Senhor na peleja. Então, enquanto guerreavam, enquanto lutavam, enquanto eram ameaçados, eles clamaram ao Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, antes de pegar em armas, antes de tomar qualquer decisão, eles clamaram ao Senhor na peleja. Há às vezes uma tendência muito natural e muito comum nas pessoas que quando elas estão em grande aflição, elas se afastam de Deus. Elas acham que Deus abandonou. Se está acontecendo isso é porque Deus não existe, Se aconteceu isso com a minha família, se aconteceu isso com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, é porque Deus, Deus me abandonou. Isso não é verdade. O calor da peleja não pode nos afastar de Deus, pelo contrário, precisa nos aproximar de Deus. É agora que nós precisamos mais dele. Então é na peleja que nós devemos clamar. A peleja não deve nos assustar, meter medo e a gente fugir, não. Precisamos enfrentá-la, mas na dependência do Senhor. Então clamaram ao Senhor na peleja e lhes deu ouvidos. Esse é o detalhe. Deus ouviu o clamor dos seus filhos quando eles estavam na peleja. Então, numa peleja, as pessoas não têm nem condições de fazer orações bonitas, frases completas, bem elaboradas. Não, No clamor nós clamamos, nós gritamos, pedimos socorro, E não dá tempo para a gente pensar em orações perfeitas, mas é o tempo de se fazer uma oração ao único Deus que pode ouvir alguém numa peleja, como essa que você está enfrentando, por exemplo, E diz o texto que Deus lhes deu ouvidos. É verdade, Deus vai ouvir o seu clamor. Deus vai ouvir a sua oração. Aí onde você está enfrentando o que você estiver enfrentando, Deus vai te dar ouvidos, Por quê? E ele explica lá, porquanto confiaram nele,
né? Então, porquanto confiaram nele, significa eles não se amedrontaram por causa dos inimigos, eles não fizeram nenhum trato com o inimigo, eles não fugiram, eles não choraram, eles não reclamaram, eles apenas pediram ajuda e confiaram no Senhor, porquanto confiaram nele. A peleja era forte, o inimigo era grande demais, mas eles confiaram em alguém maior. Eles confiaram no Senhor. E porque confiaram no Senhor, naquele momento, Deus ouviu a sua oração e enviou um grande livramento. Eu gostaria que você guardasse essa expressão, porquanto confiaram nele. Quanto você confia em Deus? Eu gostaria que você pensasse nisso. Para algumas situações, alguns problemas, algumas enfermidadezinhas, mas aquela incurável não tem jeito para Deus. É assim que você pensa? Não duvide de Deus. Nunca duvide do poder de Deus. Entrega tudo nas mãos dele. Ainda que você esteja em grande aperto, converse com Deus. Clame ao Senhor, confia no Senhor e Ele vai dar ouvidos à sua oração. Pense nisso, querido Pai. Louvamos o Teu nome. Te agradecemos por esta Tua palavra que nos anima mais uma vez a confiar em Ti, que nos convida, que nos impulsiona a clamar cada vez mais ao Senhor. Estamos em grandes apertos, ó Deus. Grandes pelejas os teus filhos estão enfrentando nesses dias. Visita os teus servos. Tenha misericórdia deles. Dá-lhes a tua paz e a certeza de que o Senhor está ouvindo agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.